Olá, boa noite. Começando mais uma edição do Jornal da Difusora. Vamos aos destaques de hoje. Pronto para a imunização. Maranhão possui 4 milhões de seringas e agulhas destinadas ao início da campanha de vacinação contra a Covid-19. Casos de coronavírus aumentaram no estado depois das aglomerações geradas por festas de fim de ano. Acidente entre carreta e carro deixa vários mortos na BR-135. E ainda, o estado bateu recorde de aberturas de novas empresas em 2020. O Jornal da Difusora já está no ar. O Maranhão possui estoque de seringas e agulhas suficiente para o início da vacinação da Covid-19 aqui no estado. A garantia é do secretário de Saúde, Carlos Lula, depois que o presidente Jair Bolsonaro anunciou a suspensão da compra de novas seringas. A compra de seringas para o início da campanha de imunização contra a Covid-19 foi cancelada. O alto preço cobrado pelos fabricantes foi a justificativa dada pelo Ministério da Saúde para o cancelamento da aquisição. Nas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro disse que os estados têm estoque suficiente para a primeira etapa da vacinação. Para as vacinações inclusas no calendário do Programa Nacional de Imunização, o Ministério da Saúde não disponibiliza seringas e agulhas. A responsabilidade é dos estados. No Maranhão, o governo informou que, de fato, já possui 4 milhões de seringas e agulhas na Central Estadual de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológicos do Maranhão. Como determina a Portaria de Consolidação número 1378, a compra de insumos para a campanha de imunização contra a Covid-19 é de responsabilidade do governo federal. Sem previsão para receber os repasses do Ministério da Saúde, a Secretaria de Estado da Saúde deu início a um processo para a compra de 6 milhões de agulhas e seringas aqui para o Maranhão. Os estados, demonstrando sua correção, na verdade, possuem sim um estoque de seringas e agulhas para as campanhas regulares de vacinação. Anualmente a gente vacina milhões de brasileiros e para isso a gente já tem estoques, inclusive estoques que podem ser utilizados para a vacinação da Covid-19. Então, se a gente precisar ajudar o governo federal nesse momento, uma vez que é competência do governo federal em campanhas excepcionais fazer compra de seringas e agulhas para distribuição aos estados, a gente sim vai ajudar. Ainda bem, então, que o estado está preparado e que pode ajudar, porque a situação está meio complicada por aí. Vamos aproveitar, então, e ver como é que está a situação da pandemia aqui no estado. Os dados divulgados agora há pouco pela Secretaria de Estado da Saúde já estão aqui para a gente. Número totais de casos, 201.641, isso desde o início da pandemia até agora. Novos casos nas últimas 24 horas, 187. Isso quer dizer que temos, no momento, 5.718 pessoas em tratamento contra a doença, isso em casa ou então em hospitais. O número de recuperados passando de 191.300, número de mortes 4.542 e, infelizmente, desde o início da pandemia e nas últimas 24 horas, 5 mortes registradas. E por falar em números, o secretário de Saúde, Carlos Lula, também informou que os casos da doença estão aumentando nesse início de ano no Maranhão, o que, segundo ele, já era esperado. A gente vem observando nas últimas semanas um leve aumento, ainda no ritmo bem menor que do Brasil, da ocupação dos nossos leitos hospitalares em razão da Covid-19. Isso já era esperado, porque até diferentemente da campanha política, em que uma pequena parcela da sociedade tinha atividades em conjunto, em aglomeração, nas festividades de Natal e Ano Novo, toda a sociedade, em verdade, comemora isso ao mesmo tempo. Então a gente tinha esse receio, isso foi algo que aconteceu no mundo inteiro, se olhar na Europa, nos Estados Unidos, ou mesmo nos outros estados do país, as consequências das festas de final de ano era sim a gente ter um leve aumento no número de casos. Isso somado à chegada das chuvas no nosso estado. Pois é, e atualmente a Secretaria Estadual de Saúde monitora 7 casos suspeitos de reinfecção pela Covid-19 aqui no Maranhão.
Você vai ver agora esse dado que chama a atenção. Quase metade dos inquéritos trabalhistas no Maranhão no ano passado estão relacionados à falta de medidas sanitárias para o combate da Covid-19. 38%. Esse é o quantitativo do total de denúncias recebidas pelo Ministério Público do Trabalho em 2020 referentes a violações trabalhistas relacionadas à Covid-19. Das mais de 93 mil denúncias, cerca de 36 mil foram influenciadas pelos impactos do novo coronavírus. A violação do ambiente de trabalho, quando se fala em saúde do trabalhador, porque é esse o impacto imediato que tem a Covid-19 em relação ao ambiente do trabalho e à saúde do trabalhador. Então, eles precisam ser denunciadas, essas eventuais violações, para que elas sejam averiguadas, investigadas e possivelmente multadas. Diante da situação de pandemia, as empresas, de modo geral, devem oferecer um ambiente de trabalho seguro, seguindo todas as recomendações sanitárias, como forma de evitar a disseminação da doença e, principalmente, proteger quem faz parte do grupo prioritário, como gestantes e idosos. Assim, é imprescindível que os empregadores disponibilizem lavatórios com água e sabão para a higienização das mãos e que forneçam álcool em gel tanto para os funcionários como para os clientes, por se tratar de medida sanitária muito importante no combate ao vírus. A empresa deve afastar dos ambientes de trabalho e privilegiar para trabalho remoto as pessoas com mais de 60 anos, as gestantes, os indígenas, e também aqueles que têm comorbidades associadas a maior risco e agravamento da doença. A situação deve ser observada, inclusive, por trabalhadores que realizam atividades consideradas essenciais. No caso da saúde, é inegável que o setor já revelava fragilidades, que foram ainda acentuadas pela organização de trabalho, muito pautada na terceirização nem sempre adequada dos serviços de saúde. Em todo o ano passado, foram abertos mais de 22 mil inquéritos civis para apurar irregularidades trabalhistas. Desse total, 44% tinham relação com a Covid-19. Além de serem obrigadas a se adequarem, as empresas também poderão sofrer sanções. E dependendo da violação observada, da repercussão dessa violação, da quantidade de trabalhadores envolvidos, aí vai haver uma medida pedagógica ou uma medida repressiva com aplicação de multa. Muito bem, você confere agora o nosso Giro de Notícias. O PROCON aqui do Maranhão está investigando a venda de livros e também materiais didáticos com cláusulas de exclusividade e obrigatoriedade em escolas do Maranhão. Desde ontem, escolas privadas de São Luís e empresas fornecedoras de sistemas de ensino de todo o Brasil começaram a ser notificadas para a apresentação de esclarecimentos sobre a comercialização de materiais didáticos. O processo de investigação começou depois de uma série de denúncias de pais ao órgão do consumidor. 9 trechos da orla marítima de São Luís estão impróprios para o banho. Eles estão situados aqui na Praia da Ponta da Areia, na Praia do Calhau, na Praia de São Marcos e na Praia do Olho d'Água. O laudo de balneabilidade foi divulgado hoje pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos. Ao todo, 22 pontos das praias dos municípios de São Luís, Passo do Lumiar, São José de Ribamar e Raposa são monitorados. Na BR-135, entre os municípios de São Mateus e Alto Alegre do Maranhão, uma colisão frontal entre uma carreta e um carro de passeio deixou pelo menos 3 pessoas mortas. A Polícia Rodoviária Federal esteve no local e agora investiga as causas do acidente. E aqui em Imperatriz, a Polícia Militar tem reforçado o cerco contra a criminalidade. São várias operações em andamento simultaneamente para garantir paz, tranquilidade e segurança no segundo maior município do Maranhão. Como resultado desses esforços, um dado positivo. No ano de 2020, a Polícia Militar fez a apreensão de 786 armas de fogo, um acréscimo de 47% comparado ao ano de 2019. Já o número de homicídios também reduziu, menos 14% comparado ao ano de 2019. Aqui em Caxias, na região leste maranhense, aconteceu na tarde de hoje um acidente fatal nesta curva, bem na entrada da zona urbana da cidade. A vítima, Antônio Marcos da Conceição Santos, morreu na hora. Já o outro condutor do veículo foi submetido ao teste do bafômetro e liberado.
Agora um rápido intervalo, daqui a pouco você vai ver que mulheres foram presas com drogas em Caxias. E ainda aulas no Instituto Federal do Maranhão vão ser retomadas na próxima semana. Até já! Estamos de volta com o Jornal da Difusora e 2 mulheres foram presas em Caxias transportando 70 tabletes de maconha dentro de um ônibus. Foram 71 tabletes de maconha prensada que estavam em poder das 2 mulheres. Uma de 28 anos, outra de 23 anos de idade. Elas viajavam em um ônibus. Ao redor da droga foi encontrado pó de café para disfarçar o cheiro forte. A apreensão aconteceu durante uma abordagem de rotina aqui em frente ao posto fiscal de Caxias, na BR-316. A droga estava escondida no bagageiro do ônibus, que fazia a linha de Teresina até a capital, São Luís. Durante a fiscalização no bagageiro, foram encontradas 2 malas que, ao serem abertas, foram localizados 71 tabletes de maconha. Após a prisão, as 2 mulheres foram encaminhadas à Delegacia Regional de Caxias, em seguida para o município de Timon, cidade vizinha, cerca de 70 quilômetros. Se verificou que uma dessas mulheres já possuía antecedente criminal. Ela já havia sido presa anteriormente no município de Teresina, Piauí, por tráfico de droga. Todo esse material será encaminhado para a Delegacia de Entorpecente, que dará continuidade às investigações no sentido de prender outras pessoas que estão envolvidas com esse crime. Já é do ramo, né? As aulas do Instituto Federal do Maranhão vão ser retomadas no próximo dia 11, em forma remota ainda, claro, em razão da pandemia. O início das aulas para os aprovados no SISU 2020.2 para o Instituto Federal do Maranhão foi anunciado. No dia 11 de janeiro, para os aprovados nos cursos de bacharelado em Engenharia Industrial Elétrica, Engenharia Industrial Mecânica e Sistema de Informação para o campus Monte Castelo, em São Luís. Em Caxias, para os alunos dos cursos de licenciatura em Ciências Biológicas e Química no dia 22 desse mês. Se não fosse a pandemia, os alunos já teriam começado a estudar desde agosto do ano passado. As aulas presenciais foram suspensas em março, quando os primeiros casos de Covid-19 foram diagnosticados aqui no Maranhão. Por isso, de julho para cá, as aulas aqui do IFMA têm sido ministradas de maneira remota. Nós proporcionamos a esses estudantes auxílios para que eles pudessem pagar a sua internet, auxílios para que eles pudessem comprar equipamentos equipamentos eletrônicos para que pudessem acompanhar essas aulas. Mas nós identificamos muitas dificuldades desses estudantes, porque eles também não estavam preparados para esse momento remoto. O IFMA também lançou o edital para 5.995 vagas do ensino técnico integrado para quem pretende cursar o ensino médio e o técnico na instituição, técnico concomitante para quem quiser fazer o técnico na instituição federal e o médio em outra escola e subsequente para quem já concluiu o ensino médio. Pela primeira vez, a seleção dos alunos não vai ser feita por meio de prova. O Instituto vai sortear as vagas entre os candidatos. A inscrição deve ser feita entre os dias 18 de janeiro e 5 de fevereiro. O sorteio vai ser feito no dia 24 de fevereiro. Nós temos uma realidade muito diversa no estado do Maranhão. Nós temos municípios muito pobres que, infelizmente, não tiveram condições. Os alunos não tiveram, muitas vezes, condições, aqueles alunos que estão na zona rural, que é o nosso público, que é o público do IFMA. Então, no momento que a gente aplica um sorteio, todos os estudantes terão a mesma possibilidade. A gente continua falando de educação porque em Imperatriz a Prefeitura divulgou o calendário da Rede Municipal de Ensino. Com o encerramento do ano letivo do ano passado, a Rede Municipal de Educação se prepara para fazer as matrículas 2021 dos estudantes interessados em ingressar no ensino público. Por causa da pandemia da Covid-19, esse ano aqui em Imperatriz, todas as matrículas na Rede Municipal de Ensino será feita online. Uma forma de facilitar a vida do usuário e também evitar as aglomerações nas escolas. Então as escolas estão muito preparadas para essa nova demanda, essa nova clientela e atender melhor os nossos alunos que já estão na rede. A Secretaria Municipal de Educação estabeleceu um calendário de matrículas escolares. A primeira fase vai contemplar o ensino infantil.
De 18 a 22 de janeiro será rematrícula para os alunos que já fazem parte da rede municipal. De 25 a 29 de janeiro é o prazo para remoção e transferência de alunos que desejam mudar de escola ou casos em que a escola de origem não oferece a turma seguinte. De 1º a 5 de fevereiro acontece a pré-matrícula para alunos novatos. Para o ensino fundamental, as matrículas na rede municipal será iniciada após o fechamento do calendário 2020, a partir de 27 de fevereiro. Já o começo das aulas para 2021 está confirmado para 16 de março no sistema híbrido, com parte das aulas online e o restante presencial. A ideia inicial é que a gente volte de forma híbrida, com parte dos alunos de forma presencial, com revezamento de dias, e parte pela plataforma. E também as escolas estão adequadas, muito reformadas, modernizadas, com novos equipamentos, também para a volta presencial, se assim as condições de saúde permitirem. Agora a gente confere a previsão do tempo para amanhã. Começando com São Luís, a previsão é de sol com algumas nuvens e chuva rápida a qualquer hora. Temperaturas aqui pra gente. Mínima de 24, máxima de 30 graus. Em Presidente Dutra, aumento de nuvens de manhã e pancadas de chuva à tarde e também no período da noite. Temperaturas variando entre 22 e 31 graus. Já em Chapadinha, o clima é parecido com o da capital para amanhã, com tempo nublado e deve chover rápido a qualquer hora. As temperaturas ficam entre 23 e 32 graus por lá. O Jornal da Difusora vai para mais um rápido intervalo. Daqui a pouco você vai ver que o Maranhão bateu recorde de novas empresas em 2020. Estamos de volta com o Jornal da Difusora, falando agora um pouquinho sobre economia. Você vai ver que em 2020 o Maranhão bateu recorde de abertura de novas empresas. Foram mais de 40 mil novos empreendimentos no estado. 30 anos de profissão e Luiz Ribeiro decidiu apostar mais uma vez em um empreendimento, com todas aquelas dificuldades que se conhece quando há a decisão de abrir um negócio. Estou de volta para meter a mão na massa e seguir em frente, na graça de Deus. E vida que segue, né? Em abril, início da pandemia no Maranhão, Luiz Gonzaga apostou na sociedade com Luiz Ribeiro, que renderia bons frutos. Mas já entrando em um cenário mais desafiador, o número de clientes era menor, mas a persistência motivou para a continuidade da barbearia. Tivemos que reinventar a forma de conquistar clientes, a forma de trabalhar, seguir os protocolos de segurança no combate ao coronavírus, limitar a quantidade de clientes dentro do nosso espaço físico. A barbearia é um dos milhares de estabelecimentos que abriram em meio à crise da pandemia. Isso refletiu principalmente nos números, 16% a mais de empresas no ano passado. Em 2020, foram 43.726 novos negócios. Em 2019, 37.616. São 6 mil empresas a mais. O Maranhão tem mais de 300 mil empresas ativas. No ranking dos portes empresariais que mais abriram empresas em 2020, estão microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte. Os dados são da Junta Comercial do Maranhão. Apesar de todas as adversidades que a economia brasileira está atravessando, principalmente agravada com a pandemia, no Maranhão nós ocupamos um lugar de destaque no quesito abertura de empresas. Os números são resultados de protocolos mais flexíveis e com menos burocracias. Nós temos uma junta hoje 100% digital, então você consegue fazer abertura, alteração e baixa de empresa de forma totalmente eletrônica. As reportagens dessa edição você pode rever no portal MA10. Vá também nas redes sociais da TV Difusora e interaja com a gente. O Jornal da Difusora de hoje fica por aqui, com imagens ao vivo da Lagoa da Jance aqui na capital. Obrigado pela audiência, pela companhia. Boa noite, até amanhã.